Leon S. Kennedy está de volta. Mas dessa vez, algo está errado. Ele pode estar infectado. E enquanto isso, uma nova protagonista surge com uma ligação direta ao passado mais traumático da franquia. Depois de 5 anos desde Resident Evil Village, a Capcom entrega o 9º capítulo principal da saga. A pergunta é simples: Resident Evil Requiem honra o legado, ou se apoia demais nele? Hoje eu vou te contar tudo. Resident Evil Requiem marca o retorno de Leon como protagonista principal pela primeira vez desde Resident Evil 6. Ao lado dele temos Gracie Ashcroft, filha de Alyssa, sobrevivente do desastre de Resident Evil Outbreak. A análise foi feita na versão de PlayStation 5, e eu vou dividir essa conversa em 4 pilares: narrativa, visual, jogabilidade e som. Mas já adianto, esse jogo tem identidade própria, mesmo carregando muito do DNA recente da franquia. Antes da gente mergulhar fundo nessa análise, já deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo reviews completas como essa. E se você é fã de Resident Evil e gosta de análises detalhadas, técnicas e sem hype exagerado, se inscreve no canal para receber mais conteúdo como esse. Aqui a gente não passa pano, mas também não critica por criticar. A gente analisa com base em história, mecânica e construção de universo. Agora sim, vamos entender se Resident Evil Requiem realmente honra o legado da franquia ou se ele apenas vive da nostalgia. A estrutura narrativa funciona em 2 campanhas que se cruzam de maneira gradual e estratégica. Gracie Ashcroft representa o lado mais investigativo e psicológico da trama. Como analista do FBI e filha de uma sobrevivente de Raccoon City, ela carrega um peso emocional que não é apenas pano de fundo, mas combustível para suas decisões. A investigação começa com o assassinato de sua mãe e a morte misteriosa de outros sobreviventes do incidente biológico, o que conecta diretamente o passado da franquia ao presente e cria um elo forte com os acontecimentos de Resident Evil Outbreak. O ritmo inicial é deliberadamente lento, priorizando construção de atmosfera e tensão, algo que remete bastante à proposta de Resident Evil 7, onde o desconforto vem antes da ação. A investigação de Gracie se apoia muito na ambientação e na exploração detalhada dos cenários. O hotel abandonado onde parte da campanha acontece funciona quase como um personagem, com corredores estreitos, iluminação limitada e uma sensação constante de que algo está observando. Documentos espalhados, registros antigos e diálogos pontuais ajudam a expandir o universo e reforçam a conexão com o incidente de Raccoon City, criando camadas narrativas que recompensam os fãs mais atentos. Ainda assim, algumas revelações importantes são apresentadas de forma mais rápida do que poderiam, o que dá a impressão de que certos arcos narrativos mereciam mais tempo de tela. Leon S. Kennedy entra na trama com uma abordagem diferente. Seu retorno como protagonista principal desde Resident Evil 6 carrega um peso histórico dentro da franquia. Aqui ele não é apenas o agente confiante que vimos em Resident Evil 4, mas um veterano marcado por anos de combate ao bioterrorismo. Existe uma sensação constante de desgaste físico e emocional, reforçada pela suspeita de infecção. Essa escolha narrativa humaniza o personagem e adiciona tensão extra, porque coloca em dúvida até que ponto ele está no controle da situação. A interação indireta entre as campanhas é um dos pontos mais interessantes do roteiro. Embora cada jornada tenha identidade própria, o jogo planta pistas e eventos que se complementam, criando um efeito de mosaico narrativo. Quando certas informações reveladas na campanha da Gracie ganham novo significado sob a perspectiva de Leon, o roteiro demonstra inteligência estrutural. Ainda assim, alguns personagens secundários surgem com potencial para conflitos mais complexos, mas acabam não sendo totalmente explorados, algo que já se tornou quase uma característica recorrente da Capcom na condução da franquia. Visualmente, o jogo representa uma evolução clara do motor gráfico. Se o remake de Resident Evil 4 já era impressionante, aqui a iluminação dinâmica e o nível de detalhamento ambiental elevam ainda mais o padrão. Superfícies molhadas refletem luz de maneira realista, partículas no ar aumentam a sensação de ambiente fechado e as expressões faciais contribuem para transmitir tensão emocional nas cenas mais intensas. A alternância entre primeira e terceira pessoa não é apenas estética, mas impacta diretamente a percepção espacial e o ritmo do combate, oferecendo ao jogador liberdade para adaptar a experiência ao seu estilo. Na jogabilidade, o contraste entre Gracie e Leon sustenta o equilíbrio entre survival horror clássico e ação controlada. Com Gracie, o gerenciamento de recursos é essencial. A escassez de munição, a necessidade de revisitar áreas após adquirir novos itens e o retorno do backtracking como ferramenta de progressão reforçam a identidade mais tradicional da franquia, lembrando a estrutura de Resident Evil 2 Remake. Cada decisão importa, e muitas vezes evitar confronto é mais inteligente do que insistir nele. Com Leon,
o combate ganha dinamismo. A possibilidade de atordoar inimigos e executar golpes físicos cria ritmo semelhante ao que consagrou Resident Evil 4, mas sem abandonar completamente a tensão. A durabilidade limitada de armas brancas adiciona a camada estratégica, impedindo que o jogador abuse dos recursos. Mesmo nas sequências mais intensas, há sempre a sensação de risco real, porque a movimentação do personagem transmite peso e limitação, como se cada confronto cobrasse um preço físico. O retorno dos zumbis como ameaça imprevisível também é significativo. Eles não são apenas inimigos básicos, mas elementos de pressão constante. O comportamento errático e os sons perturbadores reforçam o terror psicológico, algo que dialoga com experiências mais recentes do gênero. Muitas vezes o medo surge antes do contato visual, apenas pelo áudio ambiente sugerindo perigo iminente. Falando em som, o design sonoro é um dos pilares da imersão. Passos ecoando em corredores vazios, ruídos metálicos inesperados e sussurros distantes criam antecipação contínua. A trilha sonora adota a abordagem minimalista na maior parte do tempo, funcionando como extensão do silêncio, e se intensifica de maneira calculada durante confrontos. A clássica música de sala segura retorna com nova variação, mantendo a sensação de alívio temporário que se tornou marca registrada da franquia. No conjunto, Resident Evil Requiem entrega uma experiência coesa. Pode não revolucionar a fórmula, mas refina elementos estabelecidos desde Resident Evil Village e consolida a fase moderna da série. O jogo equilibra nostalgia e inovação com competência, sustenta a tensão ao longo de aproximadamente 12 horas e mantém o jogador engajado tanto pela curiosidade narrativa quanto pela consistência mecânica. Se essa análise te ajudou a entender melhor Resident Evil Requiem, comenta aqui embaixo. Você acha que o jogo supera os últimos títulos da franquia ou ainda fica atrás de alguns clássicos? Quero saber principalmente qual campanha te marcou mais, Grace ou Leon, e por quê? E se você conhece alguém que está em dúvida se vale a pena jogar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma análise completa faz toda a diferença antes de investir em um lançamento. Isso fortalece o canal e ajuda a trazer cada vez mais conteúdos profundos sobre o universo nerd e o mundo dos games. Por fim, Resident Evil Requiem não é perfeito, mas está longe de ser apenas nostalgia. Ele consolida a fase moderna da franquia, conecta passado e futuro e mostra que mesmo depois de quase 30 anos, Resident Evil ainda sabe como gerar tensão, debate e expectativa. Se isso é um Requiem digno. E agora a pergunta que fica é: para onde a franquia vai daqui?